E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faças? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aleluia, Jesus é Deus. Aqui nós vamos ver a história do Saulo, né? Até então era o Saulo, ô glória. Então precisa desse aqui, né? Amém. Precisa? Amém. Eu não tenho muita familiaridade com isso, não. Então aqui nós vamos ver a história do Saulo. Nós acredito que a maioria aqui, né? Eu pelo menos assisti do início ao fim. A novela de Paulo, o apóstolo, que passou na Record. E a gente vê que ali é uma novela, né? Tem muita ficção, tem muita licença poética. E, na realidade, o que aconteceu com aquele apóstolo foi muito, muito, muito pior do que a Record mostrou. Muito pior. E nós vimos que Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, ele era perseguidor da igreja, ele detestava cristãos, ele achava que era uma seita, porque ele era um fariseu, né? Vamos ver um pouquinho sobre a história dele. Saulo de Tarso, por quê? Porque ele nasceu numa cidade chamada Tarso da Cilícia, né? Então ele nasceu ali, na Ásia Menor, numa província romana. E ele era de uma família bastarda. A família do Paulo era uma família rica. E Saulo, ele foi um estudioso do Gamaliel. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um fariseu, um rabino, muito rico, muito importante, muito dedicado à escritura, à letra, o conhecimento. Era um professor. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Saulo estudou aos pés de Gamaliel. Só que ele era fariseu. E naquela época, né, ali na Judéia, havia um grupo religioso. O grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Eram dois grupos que eles estavam esperando um rei, mas eles queriam um rei cheio de pampa, cheio de riquezas. Jamais eles achavam que o rei viria no jumentinho, que o rei seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humilde. E eles queriam um rei. Eles estavam esperando. E havia aquela seita, os fariseus e os saduceus. Eles não acreditavam no Senhor Jesus Cristo. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Já os fariseus, eles acreditavam na ressurreição e acreditavam em anjo também, embora eles estivessem esperando um Salvador rico. E Saulo, ele fazia parte dos fariseus. Ele era um fariseu de nascimento da tribo de Benjamim, filho de fariseu. Só que ele nasceu numa província, né, ali na Cilícia, em Tarso. E por isso, ele teve direito à cidadania romana, ou seja, ele era um judeu
filho de judeus, mas ele teve direito à cidadania romana, aos privilégios de Roma. E nós sabemos que Roma, naquela época, tinha vários privilégios, né? Quem era romano. E para comprar uma cidadania romana era muito dinheiro, era muito caro. E Saulo pôde fazer isso. Comprou uma cidadania romana. E ele detestava os cristãos, mas ele fazia aquilo em nome da lei, porque eles eram fariseus, eles eram saduceus, e eles acreditavam na lei mosaica, na lei de Moisés. Ele vivia ali, rigorosamente dentro da lei. Não acreditava na misericórdia do Senhor, era a lei. E quando Jesus veio, o que ele falou? Eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E eles acreditavam na lei. E por isso, eles faziam tudo quanto era perversidade com as pessoas que se diziam cristãos. Achavam que era seita. Era seita esse pessoal. E ele fazia aquilo em nome da lei. Maltratava, batia, matava, independente que fossem crianças, que fossem jovens, que fossem mulheres, homens. Ele acabava com as pessoas que se diziam cristãos. E perseguia. E aí Saulo estava vindo de Jerusalém para o caminho de Damasco, com algumas cartas para poder aprisionar alguns cristãos e levá-los presos até Jerusalém. E de lá eles maltratavam tanto que eles faziam as pessoas até dizer coisas que não tinham feito para incriminar aquele grupo de cristãos, aquele grupo que seguia o Senhor verdadeiramente. E aí no caminho de Damasco, quando ele estava ali perseguindo aqueles cristãos, aparece uma luz para ele. Aparece uma luz, imediatamente ele cai do cavalo e fica cego, como se tivesse algumas escamas nos olhos. E aí uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não viu mais nada e falou: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, meus irmãos, olha só. Olha a dificuldade dessas pessoas que vivem perseguindo os cristãos. Essas pessoas que perseguem os cristãos, essas pessoas que foi falado aqui, a Carol leu sobre o livro de João 15, 19, se não me falha a memória, né, Carol? João 15, 19, que diz: o mundo odeia vocês, e realmente o mundo nos odeia, porque o Saulo, ele odiava os cristãos, mas ele odiava em nome da lei. Ele fazia aquilo achando que ele estava fazendo certo, porque ele era um cumpridor da lei, rigorosamente um cumpridor da lei. E eu quero dizer para vocês em relação ao nome dele, só abrindo parênteses, nós vemos na Bíblia que há várias pessoas que foram mudados de nomes. Por exemplo, Abraão chamava-se Abrão, né? E aí Deus chama Abraão e fala: a partir de agora você não será mais Abrão, você será Abraão, que significa pai de uma grande nação. Sara chamava-se Sarai. O Senhor chama e fala assim: a partir de agora você não vai ser mais Sarai, né, que era princesa, você vai ser Sara, que é mãe de uma grande nação. Jacó, o Senhor chama Jacó, e quando ele tem lá naquele vale, ele tem aquela luta com o Senhor, com o anjo, lutou com o anjo, ele passou de Jacó para Israel, que deu as 12 tribos, né, de Israel. Então, essas pessoas, Deus tinha um propósito com elas. Deus chamou essas pessoas, Deus mudou o nome, porque Deus tinha um propósito, uma promessa a cumprir na vida dessas pessoas. Na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Jacó, que passou-se a Israel. Então, Deus que mudou o nome dessas pessoas. Agora, algumas pessoas na Bíblia, elas têm um nome modificado porque elas vêm de uma aldeia que tem aquele nome, como, por exemplo, Maria Madalena. Ela é de uma aldeia chamada Magdala. Então, por isso, Maria Madalena. O próprio Jesus, o Nazareno, porque ele era de Nazaré. Agora, o Saulo, não foi o Senhor que mudou o nome dele. Algumas pessoas falam assim: depois
encontro com o Senhor, ele passou de Saulo para Paulo. Não. É porque ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu e ele era romano. E o nome dele, na parte dos judeus, era Saulo. Mas nos romanos, no grego, é Paulo. Paulo, que significa pequeno. Então, por isso, não foi uma mudança como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Sara, como Deus fez com Jacó. Ele não, ele tinha o nome de Saulo, hebreus. Paulo, grego. Assim como o Silas, né? Silas, grego. Silvano, que é o mesmo Silas, também tinha cidadania, judeu. Então, por isso, tá? Só estou abrindo esse parênteses só para a gente entender isso aí. Porque às vezes a gente lê e não sabe por que foi mudado os nomes. Mas o nome dele é por isso, tá? Essa mudança houve, não porque foi um chamado, foi o próprio Senhor. Vocês vão ver que no decorrer da história no livro de Atos, a partir do capítulo 13, ele já começa, o Lucas já começa a falar a história, né? Narrar toda a história de Atos, contar todo o livro de Atos. Aí Lucas já começa a chamá-lo de Paulo. Por quê? Porque ele tinha uma missão grande de levar a palavra. Jesus falou com ele assim, olha, você vai levar a palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então, daí foi a mudança do nome dele. Tá bom, gente? Só esse parênteses que eu queria fazer com vocês. Só para enfatizar. Então, o livro de Atos, a gente vai ver que desde o início do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, vem falando, dando mais evidência a Pedro, a tudo que Pedro fez, né, com os apóstolos, João, Tiago, Estevão. A partir do versículo 13, já começa a história de Paulo. E aí, quando ele teve esse encontro com o Senhor, lá no caminho de Damasco, que ele ficou cego, e Deus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu falo para vocês, ai daqueles que nos perseguem, ai daqueles que perseguem o cristão, ai daqueles que perseguem o cristão. Foi falado aqui, ó, que o mundo nos odeia, e é verdade, o mundo nos odeia. O mundo odeia aquele que leva a palavra de Deus. O mundo odeia aquele que tem intimidade com Cristo. Mas a vingança não é nossa, a vingança é do próprio Deus. E pelo fato de Saulo ter feito tantas maldades nos cristãos, independente de serem mulheres, crianças, homens, pessoas inocentes, pelo fato de ele ter feito tanta maldade, o Senhor foi e falou, por que me persegues? Porque quem persegue o pequenino de Deus está perseguindo o próprio Deus. E ele não estava perseguindo apenas os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Deus. Aleluia, Jesus. E a partir daí, né, todos conhecem a história, que ele foi levado até a casa de um judeu chamado Judas. E lá o Senhor chama Ananias e fala, Ananias, vai à rua chamada direita, até a casa de Judas, que lá tem um homem chamado Saulo, e lá você vai orar para aquele homem, para ele volte a enxergar. E Ananias ficou com muito medo. Ananias falou, Senhor, mas esse homem ele é um perseguidor dos cristãos. Esse homem mata cristãos, esse homem faz barbaridade com cristãos. Como eu vou chegar a esse homem, pai? Como eu vou fazer isso, Senhor? O Senhor olha e fala assim, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não adianta. Quando o Senhor escolhe, ele escolhe mesmo. Não adianta nós fugirmos da presença do Senhor. Quando ele quer que façamos a obra dele, ele vai nos buscar no lugar mais longínquo que for. Não importa onde você vá, ele está de olho em você. Ele nos persegue e fala, vem aqui, você é meu, você é o escolhido, eu te chamei. E foi assim que ele fez com Saulo. E aí Ananias orou por Saulo, Saulo repôs as vistas, voltou a enxergar, e imediatamente ele foi batizado. E a palavra de Deus diz que ele já recebeu também o batismo com o Espírito Santo,
E saindo dali, ele foi direto para ter uma intimidade maior com o Senhor. Ele foi para ter uma intimidade, para saber mais do Senhor, para daí então começar a obra que o Senhor havia colocado em suas mãos. E a palavra diz que ele foi lá para o deserto. Ele foi lá para o deserto da Arábia. E lá no deserto ele ficou aproximadamente 3 anos, ali orando, clamando, jejuando, falando com o Senhor, se preparando. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto para que nós nos acheguemos mais a Ele. Muitas vezes nós estamos afastados do caminho do Senhor e o Senhor nos leva para o deserto, porque deserto é lugar de aprendizado. É no deserto que nós nos fortificamos. É no deserto que nós clamamos pelo Senhor. E é no deserto que nós ficamos fortes para aguentar esse lado desse mundo pecaminoso. E ali a palavra diz que Saulo ficou aproximadamente 3 anos ali no deserto. E quando ele saiu dali, ele já foi para fazer a obra de Deus. E aí a gente já conhece a história, que foi perseguição em cima de perseguição. Ele perseguia os cristãos. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele sofreu muito. E ele mesmo diz em uma de suas cartas, que depois ele teve o privilégio, de escrever 13 cartas. Desde o Romano, que na Bíblia, Romano não tem uma ordem cronológica, mas de Romano até Filemon. São 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E cada uma de suas cartas, ele vem falando o que ele estava passando, o sofrimento que ele passou, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus. E ele fazia tudo aquilo por amor. Até a perseguição que ele fazia com os cristãos é porque ele achava que ele era certo. Ele achava que ele estava fazendo as coisas certas. Porque, afinal de contas, ele foi criado ali na seita dos fariseus, dos saduceus. Ele era um fariseu, ele era um homem poliglota, ele tinha vários idiomas. E aí ele foi criado para ser o quê? Para poder fazer parte do Sinédrio. Nós sabemos que quem fazia parte do Sinédrio naquela época eram pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas importantes, pessoas inteligentíssimas. E Paulo era um desses tais, era muito inteligente. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele mesmo fala em uma de suas cartas. Mas ele fala assim, olha, todo o meu conhecimento, toda a minha letra, tudo que eu tenho é considerado esterco do mundo. Esterco, de nada adianta. A partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro, um encontro real com o Senhor, ele mudou radicalmente o modo dele pensar. E aí ele deu a vida por amor a Cristo. Ele se entregou, ele se lançou por amor a Cristo. E quando eu vejo assim, eu faço assim a analogia do sofrimento de Jesus Cristo com o sofrimento de Paulo. Que aí já é Paulo, Já não é mais Saulo. A partir do 13 já é o Paulo. Então a gente já vê o sofrimento de Jesus e como o Paulo sofreu por amor a Jesus Cristo. E algumas palavras que Jesus falou, e ele também falou algumas palavras. Jesus, quando ele estava junto ali com seus apóstolos, ele falou assim, o que eles dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Abraão, outros falam que o Senhor é esse. E vocês? O que vocês falam que eu sou? Aí o que Pedro vem e fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi sangue nem carne que te revelou, mas o próprio Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O próprio Deus que te revelou, Pedro. E aí, depois de algum tempo, depois de Pedro ter tido essa revelação maravilhosa, Jesus fala assim, eu preciso voltar a Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser espancado, eu vou ser humilhado, eu vou para a cruz. Aí Pedro vai e fala, não, Senhor, de jeito
De jeito nenhum, Senhor, o Senhor não vai. O Senhor não pode ir, Senhor. Aí o que Jesus fala para ele? Atrás de mim, Satanás. Você não vê que eu preciso cumprir a palavra do meu Pai? Ao mesmo tempo que ele recebe elogio, é que o próprio Espírito Santo fala para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele vai e fala: não, o Senhor não vai. Porque naquele momento Pedro não estava entendendo as coisas do alto. Nós precisamos entender, nós precisamos ter discernimento das coisas espirituais e das coisas do mundo. E naquele momento Pedro vacilou. Aí vem para o apóstolo Paulo. Tem uma passagem que diz que o apóstolo Paulo, quando ele voltou, ele estava na casa de um judeu chamado Filipe, que tinha 4 filhas que profetizavam, e chegou também mais um judeu que profetizava. E falou assim, se não me engano o nome dele era Ácabo, né? Isso. Aí falou assim, olha, tirou o cinto de Paulo e falou assim: eis que o Senhor, nas minhas palavras, eis que o Senhor me diz que o dono desse cinto vai voltar a Jerusalém e vai sofrer muito. Vai sofrer muito. E aí todo mundo começou a chorar em volta de Paulo, todo mundo não vai, Paulo não vai. E ele falou assim: eu vou. Não me importa, eu morro pelo nome de Jesus, eu morro pelo meu Jesus. Aleluia, Jesus. E ele sabia, assim como Cristo sabia que ia voltar em Jerusalém, seria morto, seria espancado, seria humilhado, seria colocado numa cruz. Paulo também sabia que ele seria morto, que ele seria espancado. Ele quase que morreu. Porque pegaram Paulo, se não, os soldados romanos, se não salvasse Paulo, levasse Paulo para a fortaleza Antônia, Paulo seria morto e inchado. E aí o que ele fala? Não, é lícito que eu volte, eu tenho que sofrer pelo meu Senhor. Aí eu fico imaginando assim, igreja, hoje o que eu estou fazendo para o Senhor? Nada. Não é só a igreja, não, porque a palavra de Deus diz que é uma faca de 2 gumes, corta tanto para lá quanto para cá. Ao mesmo tempo que está falando com sua igreja, está falando comigo também. O que eu estou fazendo para o Senhor? Nada. Quando a gente olha o que esses homens passaram, esses homens deram a vida por amor a Cristo. Esses homens sofreram coisas terríveis por amor a Cristo. E hoje, por qualquer coisa, a gente não faz nada. A gente está aí numa inércia. Hoje o culto, foi falado só isso. A Carol, a palavra que a Carol leu, que mexeu muito comigo. Aí vem o pastor Gilmar e fala a mesma coisa. A igreja não está percebendo o que está acontecendo. E nós estamos aí, inércia, nós não estamos percebendo nada ao nosso redor. Nós não estamos fazendo nada. O Senhor está voltando e a igreja continua adormecida. Levanta a igreja, acorda a igreja, o Senhor já está às portas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos ver esses homens de Deus, o que esses homens de Deus fizeram, e tirar como exemplo para nossas vidas. E o que me deixa também assim, emocionada quando eu vejo o que Cristo passou e o que esses homens passaram. O que esses homens sofreram por amor de Deus, eles não negavam a Deus. Eles não negavam, eles morriam por Deus. O Paulo tem uma parte que fala aqui, o sofrimento que ele teve, tudo que ele passou, coisa terrível, Eu, quando leio o livro de Atos, eu fico imaginando, Senhor, como o Senhor esteve ali juntinho com esse homem, porque Jesus falava com ele assim: vai, Paulo, vai para Jerusalém, pode ir, importa que você fale o meu nome, eu vou estar com você, assim como você esteve em outro lugar e falou do meu nome, vai para Jerusalém também. Quando ele foi também para Roma, que foi o último lugar que ele esteve, Jesus falou: vai, Paulo, assim como eu estive com você em Jerusalém, eu vou estar com você em Roma também. Pode deixar que eu vou estar com você. E ele ia.
fazer a vontade do Senhor. Quando chegou lá em Damasco, ele foi descido pela janela em um cesto, porque senão iriam pegar Paulo. Quando chegou na Antioquia, ele foi expulso juntamente com Barnabé. Ele foi perseguido e apedrejado lá em Listra. Foi chicoteado e aprisionado na Macedônia. Os judeus de Tessalônica foram até Bereia e excitaram as multidões contra ele. Em Éfeso, um ourive chamado Demétrio também insultou a multidão para poder matar Paulo. Em Jerusalém, ele é arrastado para fora do templo e procuravam matá-lo. Depois de preso, ele sofre um naufrágio, né? Indo para Mileto, a caminho de Roma, quando ele já era sentenciado, né? Ele mesmo escolheu que ele queria ir para Roma, para lá e ser a sentença final dele, se seria absolvido ou não, porque ele sabia que se ele ficasse em Jerusalém, os judeus queriam matá-lo, os judeus estavam tramando ali para poder matá-lo, então ele queria ir diretamente para Roma, para ser julgado lá em Roma com o imperador Nero. E quando ele estava a caminho de Roma, em Mileto, ele sofre um naufrágio. Aí ele chega numa ilha chamada Ilha de Maltas. E chegando na Ilha de Maltas, ele ainda é picado por uma cobra, uma serpente, por uma víbora. E aí aqueles homens falam, opa, esse homem não morreu no naufrágio, esse homem é um Deus. Não morreu picado também. Opa, não sou Deus não. Quem faz alguma coisa aqui é Jesus, não sou eu. E a glória era para o Senhor. Ele não buscava a glória para ele. A glória era para o Senhor. Quem faz é o Senhor. Ele que é o dono de tudo. Eu sou apenas um instrumento na mão dele. Eu sou um instrumento, eu não faço nada. Importa que ele cresça e que eu diminua. E esses homens, eles tinham prazer no sofrimento por causa de Jesus Cristo. Mas só tem esse prazer quando a gente tem realmente um verdadeiro encontro com o Senhor. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. É ele que nos dá força, é ele que nos alimenta. Esse livro de Atos, a gente vê ali a ação, o movimento dos apóstolos. Eu acho que não deveria nem chamar Atos dos Apóstolos. Eu acho que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque é tudo ali, é o Espírito Santo que faz. E aí eles têm prazer em sofrer, em ser apedrejado, em ser chicoteado, em trazer no corpo as marcas de Cristo. Aconteceu com Pedro. O Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, não foi? Vocês lembram que Jesus falou assim, ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, jamais, eu não vou te negar nunca. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará, Pedro. E aconteceu, e Pedro negou Jesus. Mas aí depois que Pedro teve um encontro fiel com o Senhor, ele não teve medo de mais ninguém. Ele chegou diante daquela autoridade e falou assim, olha, importa adorar a Deus, importa obedecer a Deus, não aos homens. E aí ele apanhou, mas ele saiu ali, ó, regozijando de alegria, de felicidade, porque eles apanhavam, mas eles apanhavam no nome de Jesus. E hoje o que acontece? Será que se vier alguém aqui e falar, Roseli, ó, ou você vai ser seguidora de Jesus, ou eu vou te matar agora. O que eu faço? Não sei. Não sei. Então é necessário, irmãos, é necessário que a gente venha, sabe, se entregar realmente, inteiramente ao Senhor e deixar o Espírito Santo fluir sobre nossas vidas. Porque só com a unção do Espírito Santo é que nós podemos fazer alguma coisa. Só com a unção do Espírito Santo é que nós podemos fazer o ID de Jesus. Só com a unção do Espírito Santo é que nós podemos amar verdadeiramente o nosso irmão. Louvado seja Deus. É só com a unção que nós podemos verdadeiramente estender a mão para o nosso irmão. Porque se não houver a unção do Espírito Santo, nada acontece em nossas vidas. Nada acontece em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus.
E Paulo, ele foi perseguido. Ele foi perseguido por amor a Cristo. Ele foi perseguido por amor a Cristo. E tudo que ele tinha, tudo que ele era, de nada adiantou. Porque ele se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E no final de sua vida, ele chega e fala assim: Timóteo, meu filho na fé, e começa a dar um montão de conselhos a Timóteo, né? Olha, sei que já está chegando a minha hora. Traga a capa que eu deixei em Troade, traga os pergaminhos que eu acabar de fazer, escrever as cartas. Olha a preocupação daquele homem. Além dele trazer no corpo as marcas de Cristo, ele ainda tinha preocupação pelas igrejas. As igrejas que ele levantou, tantas igrejas, Tessalônica, Éfeso, ali deixou a carta para os romanos, Tito, Filemon, e ali eles tinham aquela preocupação, entendeu? De saber como estava passando as igrejas, o que estava acontecendo com as igrejas, e deixar um registro para as igrejas. E aí no 2 Timóteo, lá no finalzinho, ele chama Timóteo e dá um montão de orientações a Timóteo. E eu acho lindo quando ele fala assim, olha, Paulo, lá no 2 Timóteo 4, 6 até o 8, ele fala assim, e Paulo, prevendo a sua morte, diz a Timóteo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Irmãos, nós não somos diferentes desses homens, não. Nós somos de carne e osso como eles. Nós sentimos as mesmas dores. Nós temos as mesmas emoções. Nós sentimos tristeza, alegria, tudo que eles sentiam. Será o que difere esses homens de nós? É porque verdadeiramente eles tinham uma intimidade com o Senhor. Verdadeiramente, eles buscavam o Senhor. Verdadeiramente, eles colocavam o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Verdadeiramente, eles amavam o Senhor. Eles se entregavam pelo Senhor. Eles morriam pelo Senhor. E é por isso que eles fizeram tantas coisas no nome do Senhor. Não foi no nome de Paulo, Pedro, João, Tiago. Não, foi no nome do Todo-Poderoso, Jesus. Jesus. Esse nome há poder. Este nome há poder. Em cima do céu, na terra e embaixo da terra. Esse nome há poder. Basta pedirmos, clamarmos e fazermos a vontade dele. Fazer aquilo que ele quer para as nossas vidas. Ele nos chamou. Ele nos chamou para fazer o ID de Jesus. É isso que ele quer que façamos. É que eu chegue ali fora, é que eu vejo um irmão caído ali, e que eu estende a mão e tenho um sentimento de empatia. E que chega e fala assim, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, o que você quer que eu faça por você? Ou se eu não tenho nada, eu empresto meu ombro, meu irmão. Meu irmão da igreja, meu irmão, você está sentindo alguma coisa? Você está precisando de conversar? Está aqui, eu vou te emprestar o meu ouvido. Pode falar. Fale, irmão. E muitas vezes, no decorrer da vida, nas circunstâncias, na correria da vida, a gente esquece de tudo isso. A gente esquece que nós temos um irmão que tem sentimento como nós.
Nós esquecemos que temos um irmão que muitas vezes está necessitado e a gente não está nem aí sabendo o que está acontecendo com ele. É isso que a gente faz. Então, essa é a diferença desses homens. Porque esses homens, eles faziam de tudo para agradar o Senhor. Tudo, tudo, tudo. Eles faziam para agradar ao Senhor. A vida deles ficava em segundo plano. Primeiro Jesus, segundo Jesus, terceiro Jesus. Era só Jesus, era só Jesus. E quando Jesus chama, ele fala assim, olha, Paulo, agora você vai ver o que é sofrer pelo Evangelho. Agora você vai ver, tem uma parte que ele fala assim, ó, agora eu vou te mostrar o que é sofrer pelo Evangelho. O que é, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, olha, que ele falou assim, olha, você vai sofrer, você vai ser recalcitrado. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Você vai, ó, 3 vezes, ele fala assim, ó. Na ilha de Malta, eu fui picado por uma cobra venenosa. Eu passei por perigo, por prisões, por morte. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Recebi 5 quarentenas de açoite, menos uma. Eu estava olhando isso e eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, caramba, ele recebeu 5 quarentenas de açoite, pastor. 5 quarentenas menos uma. Na lei mosaica, conforme eu falei para vocês, eles seguiam rigorosamente a lei. E a lei dizia que tinha de dar 40 açoites, não era, pastor? Tinha de dar 40 açoites no judeu. E como eles seguiam a lei riscamente, ele não seguia Jesus, ele não tinha misericórdia. Eles não tinham misericórdia, mas eles achavam que era pela lei, e era maldoso, era o sepulcro caiado. Assim como Jesus falou com eles assim, ó, um dia Jesus falou, sepulcro caiado. Aí Paulo vai e fala assim, ó, eu acho linda essa analogia de Paulo e Jesus Cristo. Jesus chamou-os de sepulcro caiado. E aí quando Paulo chega junto de Ananias, que ele começa a se defender, que Ananias manda lhe dar um tapa na boca, ele vira e fala assim, parede embranquiçada, você é para me defender, você está me machucando? Por que ele quis falar isso? Por que ele falou isso? E Jesus também falou. Por quê? Porque sepulcro caiado, parede embranquiçada, esconde as imperfeições. Esconde as imperfeições, a parede está linda, a parede está branca, mas por trás só tem podridão. É igual o cemitério, vai lá no cemitério, tá tudo bonitinho, cal, tá tudo bonitinho, mas se abrir aquela catacumba é só podridão, só fedor, só mau cheiro. E aqueles homens, eles seguiam a lei, mas eles não tinham misericórdia. Eles eram ruins, eles eram ingratos. Eles faziam as coisas se apoderando da lei. Depois ia lá, matava um carneiro, pegava o sangue daquele animalzinho inocente, achava que ali acabou. Meus pecados foram perdoados, voltava a fazer de novo. Aí depois pegava ali outro animalzinho inocente, sem manchas, matava, aspergia ali, e os pecados eram perdoados, segundo ele, e depois voltava a fazer de novo. E ficava aquilo, fazia o pecado e voltava, matava o animal. Até que Cristo acabou com isso, Cristo falou assim, eu serei o último cordeiro, que agora o acesso é direto comigo, não preciso mais de ninguém, vocês terão acesso direto ao Pai. E aí ele fala assim, olha, eu recebi 5 quarentenas de açoite. 5 quarentenas de açoite. Então, ó, um açoite, uma quarentena de açoite, eram 40 chibatadas. Ele recebeu 5 menos 1. Né? Cada uma, então, ele recebeu 39 chibatadas. Ele recebeu 5 quarentenas menos 1. 39 de uma vez, 39 de outra vez, 39 de outra vez, 39 e 39.
chibatadas. E aí você vai multiplicar por 5. Sabe quantos açoites ele recebeu? 195 açoites. Olha, pastor. 195 açoites. Pelo nome de Jesus. Aí é por isso que ele fala assim, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago as marcas de Cristo. Porque eu não andei com Cristo como os outros andaram, mas eu tive uma experiência com Ele. Eu tive uma experiência com o Senhor, e eu fui um dos que mais trabalhei em amor ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. E é isso, irmãos. Aí chega no final, ele vai para Roma, né? Chega lá em Roma, ele juntamente com os irmãos são acusados de colocar fogo em Roma e é morto, ele é decapitado. Mas como ele tinha cidadania romana, ele não foi para a cruz, porque nós sabemos que só iam para a cruz os judeus. Os romanos, eles tinham os privilégios. Olha, irmão, ser decapitado ainda era privilégio. Hein? Eles tinham o privilégio. Eles não sofriam tanto como os judeus. Então, por isso, ele não foi para a cruz. Ele foi decapitado em Roma. A história diz que por volta de 67, 68, depois de Cristo, aproximadamente com 66 anos, ele morre. Mas ele levou a palavra, e a palavra chegou até nós. E o interessante é que Atos dos Apóstolos não fechou. Atos vai até o capítulo 28, não é, pastor? Ele não fechou. Porque quem é agora que vai continuar fazendo aí esse mover do Espírito Santo? Quem vai continuar levando a palavra de Deus? Quem são os apóstolos agora? Quem são? Somos nós. E assim como ele, nós temos de continuar. E é por isso que Atos dos Apóstolos não se fechou, porque continua. Em cada canto existem alguns apóstolos. Aqui na Igreja Batista, aqui, Primeira Igreja Batista em Renovação, temos nós aqui. Ali na Assembleia de Deus tem mais alguns. Lá na outra igreja tem mais um pouco. E assim vai em todo mundo. E é isso que o Senhor quer, que levemos o nome dele em todo mundo, até os confins da terra. Até os confins da terra. Foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que eu e você estamos aqui, ó. Para levarmos o nome do Senhor para aquelas pessoas que estão morrendo lá fora. Para levarmos o nome do Senhor para aquelas pessoas que estão sedentas, que estão precisando de alguma coisa. Não é só para ficar conosco, não. Porque as coisas boas nós não podemos guardar para nós temos de dividir. Então é por isso que Atos não fechou. E não vai fechar até a vinda do Senhor. Porque nós somos agora os apóstolos do Senhor. E nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E eu entreguei para vocês aí um papelzinho. E vou fazer uma pergunta para vocês. Para quem devemos levar agora a palavra de Deus? Abra esse papelzinho. Você vai abrir, você não precisa falar não, tá? Você vai abrir, você vai ler. Pode ficar para você. O Senhor nessa noite ele está perguntando: para quem nós vamos levar a palavra de Deus? Para quem? Para quem devemos levar a palavra de Deus? Está nas suas mãos. Amém? Leve isso para casa. Leve isso para casa. O Senhor está falando com a igreja. O Senhor está falando comigo. O Senhor está falando conosco. É para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para ficarmos em quatro paredes, não. Ele nos chamou para expandirmos o Evangelho lá fora. Fazer o íntimo do Senhor. Buscar aquela pessoa que está morrendo. Ó, nesse momento agora, nós estamos aqui, tem várias pessoas lá fora, suicidando-se, morrendo, passando fome, passando frio. Então, Ele nos chamou para isso. Leva esse papelzinho para sua casa e guarda esse bicho.
Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de nós. E continue, que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E me achareis, quando assim quiser, todo o vosso. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não esqueça das vossas orações do pastor da família da Daniela. Não esqueça.